Boa noite para quem tá chegando. Episódio 55 do A Gente Te Conta Podcast. Nosso segundo episódio da nossa série com pré-candidatos a vereador aqui da nossa região de Benevides. Com muito orgulho, a gente recebe aqui Josué Pompeu, que nasceu em Cametá, mas mora em Benevides desde os 5 anos de idade, casado, pai de 2 filhas, cristão, evangélico, formado em técnico de enfermagem desde os 18 anos, né? Graduado em enfermagem, também possui formação técnica em gestão pública, 20 anos de vida pública, que eu enfatizei na história, né? Que é muita coisa para um cara novo ainda, e vai concorrer ao pleito para vereador de 2024. Então, perfeito, gente. Bora começar a conhecer a história de vida do Josué Pompeu, que vai se apresentar para vocês melhor agora. Boa noite, Pablo. Obrigado à equipe aqui do canal A Gente Te Conta. E a gente fica muito feliz por receber esse convite. Me sinto lisonjeado, né, de poder estar aqui, né, fazendo parte de um grupo seleto que vem aqui participar de um momento tão descontraído e importante para falar um pouco sobre a nossa história de vida, nossas expectativas de futuro, nossa contribuição também no município de Benevides. E é isso. A gente tem aí uma trajetória de 20 anos de vida pública, como você citou. Desses 20 anos, 14 são como secretário. O pessoal diz que eu comecei com 5 anos, né? Então, 11 anos como secretário de saúde no município de Marituba, Vigia, Maracanã. E aqui em Benevides eu ocupei o cargo de secretário de administração e também de educação. Mas também fomos da SEDU, que fui por 10 anos da Secretaria de Estado, né? E assessorei já 16 municípios do estado na área de planejamento, gestão, na área de regulação, na área específica de saúde, elaboração de instrumento de gestão, PPA, LOA, LDO, orçamento público, né? Essa é a nossa praia, na verdade. A gente milita assim, em todas essas áreas, né? Todas a gente transita. Então a gente tem um pouquinho de experiência aí para contar. O cara flutua pelas áreas, entendeu? O cara é bem experiente mesmo e realmente 20 anos de vida pública não é para qualquer um, né, Pompeu? E em vários municípios realmente não é para qualquer um. Hoje está na área da educação, mas já participou da área da saúde, e se colocar em outra área também responde o homem? Eu costumo dizer, Pablo, que onde eu assumo qualquer compromisso, eu entro de cabeça, né, literalmente. Então eu pesquiso, eu vou fundo, eu estudo a respeito da temática e eu me dedico. Então eu acho que eu consigo me dar bem em qualquer área porque eu me dedico. Por mais que não seja uma área que eu tenha domínio, mas eu procuro me dedicar e procuro aprender. Eu acho que todo ser humano tem essa capacidade. Eu sempre digo, quando alguém oferece um desafio para alguém, a pessoa diz, não tô acostumado, não é minha praia. Eu digo, todo ser humano tem condição de aprender, né? Então, acho que a resiliência, essa capacidade de superação, essa capacidade de mudar, essa capacidade de se adaptar ao ambiente, eu acho que isso é super importante. Eu costumo muito fazer isso e eu gosto de novas experiências. Perfeito. Dá pra gente ver que realmente é um cara bem preparado. E se ele não estiver preparado, ele vai se preparar, né? É verdade. Queria começar, então, pelo tema saúde, né? Que realmente é um tema, como eu falei do último episódio, né? Realmente é um tema que talvez vai sempre ser abordado aqui, porque realmente saúde é um dos principais temas, né? Queria que tu começasse a falar primeiro sobre qual o teu ponto de vista em relação à saúde de Benevides atual. Bom, Pablo, eu costumo sempre dizer que a saúde não é só a ausência de doenças, né? Nós temos um conceito muito amplo de saúde que a OMS e a OPA já determinaram que é o mais completo bem-estar biopsicossócio, eu até diria espiritual também. Então, é corpo, né? É social, é psicológico, né? Espiritual, é um conjunto de coisas. Então, a saúde ela tem condicionantes e determinantes. Então, alguém só pode dizer que está bem, né? Se ele estiver bem fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, né? Então, tem socialmente, então tem vários critérios. Então, eu vejo hoje que a gente, no município de Benevides, tem trabalhado a saúde de forma muito transversal, né? Observando justamente os condicionantes e determinantes de saúde. Eu sempre digo que a saúde ela tem os condicionantes determinantes que influenciam de forma direta. Então, a questão do saneamento básico, a questão da infraestrutura da cidade, o fator educacional, né, a questão da própria limpeza pública da cidade, né,
Enfim, a questão de moradia, emprego e renda, tudo influencia de forma direta na saúde. Então, se eu consigo trabalhar todas essas áreas ao entorno, que são fatores condicionantes e determinantes, a gente consegue ter uma saúde melhor. Então, a gente precisou fazer esse trabalho de políticas públicas ao entorno para a gente conseguir ter resultados positivos na saúde. Então, não adianta só a gente focar em posto de saúde, em hospital, se a gente não trabalhar os condicionantes que estão ao entorno, né? Que justamente eles vão proporcionar a questão da prevenção. Então, eu vejo que a saúde Benevides avançou muito, né? Posso falar de diversos avanços nas unidades de saúde, na questão de especialidades médicas. A nossa prefeita investiu muito realmente na cidade, algo que a gente nunca viu. Unidades reformadas, ampliadas, bem estruturadas, temos médicos, expandimos o número de equipes, temos novos ACS nas áreas, 100% de cobertura, é uma referência para a região metropolitana, somos o primeiro lugar no estado do Pará em relação aos indicadores da atenção básica, mas, como eu sempre digo, tudo isso está relacionado a um conjunto de fatores que estão ao entorno, né? Então, esses avanços realmente aconteceram porque houve um investimento significativo. Perfeito. Teu ponto de vista em relação à saúde, porque realmente se a gente tem que preparar o caminho, tem que ter uma base para ter uma saúde de qualidade, né? Falando sempre também, querido, sobre o hospital, né? O hospital que é tão sonhado pelo povo de Benevides, como será ou seria a tua disponibilidade, a tua disposição para conseguir, junto com os demais vereadores e a prefeitura em si, conseguir esse hospital? Bom, esse é um ponto que eu tenho colocado muito, que é algo que a gente vai debater, a gente vai discutir muito e a gente vai trabalhar junto com a prefeita para a gente ter realmente um hospital na nossa cidade. É algo que ela vem se esforçando desde o início da gestão. Infelizmente, o convênio que existia, né, que foi firmado com o antigo hospital, ele não pôde prosseguir. Houve um cancelamento desse convênio, né, para esclarecer, devido à ausência de prestação de contas e tudo mais. Então, foram situações envolvendo a antiga gestão, que a gente não cabe agora discutir aqui, mas esse convênio ele foi cancelado, né? Até porque o prédio também ele não é do município, aquele prédio é um prédio privado, né? Então, esse foi mais um fator. Existe uma ação no judicial que o dono, né, entrou contra o município por conta do investimento que foi feito ali. Enfim, mas nós estamos discutindo muito, né, não é de agora, a implantação de um hospital no município. Os custos para a construção são altíssimos, nós precisamos de milhões, nós precisamos de pensar pelo menos aí da casa dos 6 milhões para frente, para a gente começar, para pensar numa construção e equipar, a gente tem que falar em torno aí de no mínimo 10 de 12 milhões. Estou estimando assim por alto, porque a gente está acostumado a trabalhar com isso. Sim. Então é um valor significativo. Para isso precisaríamos de um novo convênio junto ao governo do estado, junto ao governo federal. A gente precisa discutir isso com as áreas técnicas também. E não é só a gente construir um hospital, a gente precisa ter recurso de custeio, né? E o recurso de custeio do SUS é um recurso muito baixo. Então nós precisaríamos pensar numa estratégia de ter pactuação com outros municípios, porque Benevides só com o recurso que ele recebe não conseguiria manter um hospital. Então precisamos realmente de pactuação com municípios vizinhos, como Santa Bárbara, Santa Isabel, enfim, municípios da região, Colares, São Caetano, Vigia e tudo mais, onde Benevides fosse uma referência, porque Benevides tem potencial para ser um município de referência na média e alta complexidade, tanto em relação à questão dos partos, quanto internações cirúrgicas, enfim, de clínica médica, pediatria, etc. Então, nós precisamos discutir tanto recurso para a implantação, recurso para a construção e também pensar no recurso de custeio, porque uma coisa é construir, outra é a gente conseguir manter. E o custo para manutenção é um custo muito alto. Nós precisaríamos, então, discutir junto às redes temáticas do Ministério da Saúde esse custeio. Então, é algo que eu estou me propondo a fazer, a gente já vem discutindo, na realidade, fazendo um estudo, nossa prefeita tem feito isso, junto à equipe técnica da Secretaria, a gente participou, porque quando começou a gestão eu estava na Secretaria de Saúde, depois eu fui secretário de Administração, então continuei as discussões, então posso falar com propriedade porque a gente vem acompanhando. Sim. Então esses estudos estão em andamento. E logo, logo eu creio que a gente vai conseguir trazer um convênio para o município que a gente consiga ter Benevides como referência realmente para toda a região. E uma referência no estado também, que eu creio nisso. Perfeito. A gente ia falar de educação, né? Só que educação a gente vai deixar para o resultado da IDEB, quando o resultado da IDEB sair, né? Exatamente. Que já tá quase para sair, né? Verdade. Saindo o resultado aí, vocês me avisam aí, pessoal, tá? A expectativa Bora para emprego e renda.
Numa pesquisa que eu fiz agora sobre emprego e renda, né? Foram deixados já mais de 5.000 currículos de benevidências no centro, né? E como é que tu vê essa triagem e esse alcance da população com as empresas? E Pablo, antes a gente via Benevides, né, há anos atrás, como uma cidade dormitório, né? As pessoas dormiam em Benevides, trabalhavam em Marituba, Ananindeua, Belém, né? Enfim, hoje esse cenário mudou. Nós temos um número significativo de benevidências que realmente estão trabalhando na cidade. Nós temos um parque logístico gigantesco na cidade, ao longo da BR, ali a gente consegue observar muitas empresas, inclusive condomínios de empresas, né, onde a gente tem ali 10 empresas, 15 empresas dentro de um condomínio. Então isso possibilitou a gente abrir, né, o espaço para os benevidências. Então essa é a nossa política de geração de emprego e renda, criada pela prefeita Luziane, junto ao nosso center, né? Onde as pessoas de Benevides deixam seus currículos ali, eles são triados e encaminhados para as empresas, e quando as empresas elas se implantam no município, há uma conversa prévia. Olha, a gente vai sim trabalhar a questão dos incentivos fiscais, a gente vai ajudar no que for possível, mas a primeira coisa que a prefeita diz: nós queremos vagas para os benevidentes. Então, a oferta prioritária é para pessoas que moram na cidade. Então, se a empresa vem e tem 100 vagas, ela diz: olha, eu tenho 10 vagas para auxiliar de logística, 10 para auxiliar de produção, 10 para empilhador, 10 para isso ou para aquilo, e já direciona para o center essas 100 vagas. E o nosso center seleciona os currículos de acordo com a experiência das pessoas, né? Conforme ele já tem ali esse cadastro, direcionam para as empresas, a entrevista é feita e as pessoas são acolhidas. Então, com isso, a gente conseguiu empregar muitas pessoas em todas essas empresas. Agora, recente, a gente estava falando de uma empresa que chegou e aí eles queriam 100 currículos. E no momento que eles queriam esses 100 currículos, a gente não tinha os 100. Por quê? Porque muita gente já havia sido empregada para a área específica. A gente disse: olha, gente, não tem currículo para todas essas vagas. E isso é bacana, porque a gente está vendo que tem muita vaga e a gente está conseguindo atender essas vagas, né? Conseguindo empregar os benevidências. Então, isso é muito positivo. Agora, temos muitas pessoas desempregadas ainda? Temos. Então, é justamente nesse sentido, Pablo, que a gente quer trabalhar. Uma política de geração de emprego e renda. Discutir isso muito com a prefeita, discutir isso com as secretarias, discutir isso onde for necessário, porque a ideia é a gente qualificar as pessoas. As pessoas só vão conseguir ter acesso ao mercado de trabalho qualificadas. Então, e nós já temos um programa que é o Qualifica, que trabalha justamente isso. Mas hoje a gente precisa descentralizar, né, levar mais para dentro das comunidades, dos bairros, e é isso que a gente está trabalhando, para que a gente consiga qualificar os jovens, qualificar as mulheres, né, os homens, enfim, para que eles possam acessar as vagas de acordo com a oferta que as empresas estão hoje direcionando. Então, eu penso que Benevides avançou muito nesse cenário e tem como avançar muito mais. Top. E falou dos cursos, né? Os cursos que capacitam os funcionários, né? Que querem as vagas. Então, tu ainda vê mais braços desses cursos pelos bairros e redondezas? A secretaria, as equipes que trabalham diretamente com a qualificação, elas veem as demandas, né? Por exemplo, a empresa X vai se instalar no município, ela vai trabalhar aí com carga e descarga de material, né, para transportar para outros estados. Então, ela vai precisar ali do pessoal que trabalha com logística, auxiliar de produção, enfim. Então, a gente observa qual é a demanda que as empresas vão ofertar e, em cima dessas demandas, a gente elabora as turmas pensando na qualificação. Então, a cada empresa que se instala, a gente vai preparando de acordo com a oferta de vagas. Então, muitos cursos a gente não tinha no município, não ofertava. Mas como a gente viu a demanda, a gente correu atrás de pessoas com qualificação para fazer esses cursos. E também institutos, né? Nós temos parceria hoje com vários institutos, várias empresas, né? Vários órgãos, tanto estaduais quanto federais também, enfim, Sistema 5S. E aí a gente consegue trazer os profissionais e eles qualificam no próprio município. Então esse pessoal já fica preparado, porque quando essa oferta de vagas acontece, esse pessoal já é drenado automaticamente e absorvido pelo mercado. Perfeito, Josué. COP30, dê o seu olhar sobre a COP30 aqui pra gente de Benevides. A gente está muito esperançoso, né? Porque é o maior evento climático do mundo e a gente não pode ficar de fora. Então, Benevides está se preparando para isso, se projetando também para participar ativamente desse cenário.
Eu estive em Brasília recente, ali também encontramos com o governador, encontramos com os deputados, participamos também de algumas discussões sobre a COP30, onde se falava também em Benevides como potencial para receber parte das pessoas que virão dos demais países para cá, porque só a capital Belém não vai conseguir atender, não vai ter espaços suficientes para atender toda essa demanda. Assim como outros municípios atenderão também, né? A gente vai ter todo um sistema logístico aqui para transportar essas pessoas, até Salinas também vai entrar no circuito e outros municípios. Mas Benevides vai se preparar para isso. Então, a prefeita está discutindo junto ao setor hoteleiro, apesar de termos poucos hotéis, mas a gente está vendo espaços, pessoas, casas, enfim. E os nossos hotéis na cidade que possam ter capacidade para receber pessoas de fora. Mas não somente isso. A gente quer estar inserido e participando ativamente das discussões. Uma coisa é a gente receber as pessoas de fora. Outra é a gente participar ativamente das discussões que envolvam o clima, das discussões que são importantes para o Estado e como o Benevides pode contribuir para essa mudança no cenário climático do mundo também. Porque não adianta só a gente discutir a nível de país. A gente precisa discutir a nível de país, a nível de estados e a nível de municípios, né? Porque são as pessoas que vão trabalhar de forma ativa para essa mudança. Então, nós precisamos estar inseridos nesse cenário e vamos continuar ajudando, tanto no que for possível para ajudarmos na organização do evento, na parte logística, recebimento de pessoas, como também nas ações diretas que vão transformar, que vão mudar realmente o meio ambiente. Outro grande gerador de emprego e renda também é o empreendedorismo, né? Tua visão sobre o empreendedorismo aqui dentro da nossa comunidade também. É assim, Pablo, eu sempre falo com as pessoas, porque muita gente quando conversa comigo diz assim, Josué, eu quero trabalhar, Josué, eu quero trabalhar, Josué... uma coisa muito natural quando me enxergam, Josué, não tem vaga na prefeitura, né? Sempre foi assim a minha vida, 20 anos, não tem vaga na prefeitura. Eu sempre digo, gente, não esperem só por trabalho no serviço público. Sim. Porque nem todo mundo vai trabalhar no serviço público. Se nós temos, é impossível, né? É impossível, né? Se nós temos aqui no município, o censo do IBGE diz que a gente tem 62 mil habitantes. Eu tenho certeza que nós temos para mais de 70 mil habitantes. Sim. O nosso sistema da saúde, ele aponta para isso, né? Então, se nós temos mais de 70 mil habitantes na cidade, a cidade não para de crescer, não vamos ter, né? Enfim, não dá para ter 70 mil vagas, né? Esse quantitativo de vaga na prefeitura, ela é limitada. Então, eu sempre digo, nós vamos discutir uma política de geração de emprego e renda, onde a gente consiga pensar no serviço público, sim, porque os professores, né, nós temos os enfermeiros, nós temos o pessoal realmente que é da área pública, que é necessário, mas que a gente pense nas empresas privadas, mas também no empreendedorismo. Porque eu sempre digo que empreender também é gerar renda, né? Empreender é uma forma de gerar emprego e gerar renda. Então, quando a gente qualifica, por exemplo, traz um curso para a cidade de barbeiro, e a gente prepara aí 20 jovens, 30 jovens, esses jovens vão ter condição de trabalhar por conta própria, abrir essa barbearia, abrir seu espaço, ou trabalhar de casa em casa, né? E vão ter o seu dinheirinho. Então, não vão estar trabalhando numa empresa privada, não vão estar na prefeitura, mas vão estar empreendendo. Quando a gente traz um curso de confeiteira, por exemplo, as mulheres vão ter condição de fazer um bolo em casa, de trabalhar sem sair da sua residência. É um curso de manicure, um curso de cabeleireira. Essa mulher vai ter condição de abrir seu próprio negócio, trabalhar por conta própria, sustentar a sua família. Muitas vezes a mulher ela quer trabalhar, mas tem 5 filhos, 3 filhos para cuidar. Então, ela tendo condição de trabalhar em casa, facilita para ela. Então, empreender também é uma forma de gerar renda. Então, eu penso que a gente consegue mudar esse cenário, né, de desemprego, de pessoas realmente em situação de pobreza, de extrema pobreza, de vulnerabilidade, se a gente fomentar realmente uma política de empreendedorismo. Acho que a gente tem tudo para avançar nesse cenário, a gente tem feito isso, eu acho que a gente tem condição de avançar muito mais e eu vou lutar por isso, muito, que é uma bandeira que eu levanto, eu acho que a gente tem condição de avançar. Primeiro lugar? Olha aí, ó. Que legal! Parabéns para todo mundo que faz parte, né, desse resultado, né? Que bacana. Então, bora pegar logo esse gancho, né? Queria falar da primeira infância primeiro. Bora falar da primeira infância. O que é a primeira infância em Benevides? E depois a gente pega o IDEB. Perfeito. Ou puxa os dois logo, né? Bom, a política da primeira infância é uma política que é a menina dos olhos da gente hoje, né? A prefeita Luziane, quando assumiu a gestão, ela pensou prioritariamente nas crianças. E iniciou, então, um trabalho voltado para essa primeira e a primeiríssima infância. Aí alguém pode questionar, mas por que se fala tanto da primeira infância, né?
que a gente pensa que uma cidade boa para criança é uma cidade boa para qualquer pessoa. Então essa é a lógica. Se a gente trabalha uma cidade que seja boa para as crianças caminharem, ela vai ser boa para os adultos caminharem também. Se a gente pensa numa cidade que tem uma saúde boa para as crianças, né, vai ser boa para os adultos também. Se nós temos uma educação boa para as crianças, e assim por diante. Então, uma cidade boa para a criança é uma cidade boa para o adulto. Então, como que começou essa política da primeira infância? O município de Benevides, hoje, ele faz parte de algumas redes internacionais da primeira infância. Uma delas é a Urban 95, que é uma iniciativa internacional, que está ligada à Van Leer Foundation, da Holanda. E 95, né, Urban 95, porque fala de uma criança, né, pequena até 95 centímetros. Então, a ideia é trabalhar política pública para crianças mesmo. E aí, essa rede internacional trouxe para a gente vários parceiros, vários institutos parceiros. Inclusive, o Instituto Alana, da Gisele Bündchen, é um parceiro nosso. Nós temos vários parceiros que trabalham com a gente. E esses parceiros, o que eles fazem? Eles despertam os nossos olhares para políticas públicas importantes da infância. E a gente começou a trabalhar a cidade sobre essa ótica. Então, vamos discutir a saúde sobre a ótica da primeira infância. Vamos discutir educação pensando na primeira infância. Vamos discutir a assistência, meio ambiente, esporte, lazer, infraestrutura. Uma cidade caminhável, né, e boa para que as crianças possam ter voz e vez. E também, depois dessa discussão, nós começamos a discutir também com uma outra rede, que é a rede do Francisco Tonucci, que também é voltada para a primeira infância, que discute toda essa temática. E a gente começou, então, a adaptar a cidade para isso e preparar a cidade para que ela possa ter as crianças como o protagonista do processo. E aí, você fala de educação, a gente começou a trabalhar a educação nesse sentido, onde o aluno, a criança, passou a ser o protagonista. Porque antes nós falávamos muito no professor, da figura do professor. Ele era o mestre, é o que sabia tudo, e o aluno era aquele sujeito passivo, que estava ali só para aprender. E nós sabemos que a criança tem muito para contribuir. Ela traz muita coisa de casa, os saberes, né, de casa, do convívio familiar, as culturas. Então, a gente começou a trazer o aluno para o centro, a criança para o centro das atenções, onde ela passa a ser um sujeito ativo do processo. Então, o professor ele não é mais o sujeito, né, principal do processo. Ele também é um sujeito importante, mas o aluno ele passou a ser o protagonista. Então, a política da primeira infância ela visa justamente essa valorização. E com isso, nós conseguimos, então, nos tornar referência no Brasil e no mundo. Né? Nós já saímos do Brasil, já fomos para vários países, né? Levar essa referência, esse exemplo do trabalho que a gente faz. E a gente agora está trabalhando com um programa novo, que a prefeita está implantando, aí tá saindo, né? Muito legal, que é justamente preparado para atender a mulher desde a gravidez. Que quando a criança já nasce, ela já nasce dentro do sistema, sendo abraçada pelo sistema, com garantia de vários direitos, né, que são importantes, e principalmente a garantia da vaga na creche para a mãe. Né? Então, tudo isso faz parte de um conjunto de ações direcionadas para a primeiríssima, para a primeira infância, porque a gente sempre diz, se essa infância ela for realmente uma infância com cuidado, com amor, com atenção, isso vai refletir na vida inteira dessa criança. Então, os saberes, né, a formação da personalidade, do caráter dessa criança, ela começa na infância. Então, tudo que a gente fizer hoje vai refletir no amanhã. É por isso que a gente trabalha muito a política da primeira infância como uma prioridade nossa do governo. Pegando o gancho do IDEB, o que significa o primeiro lugar no IDEB? Funde 1 e Funde 2. Olha que maravilha. Funde 1 e Funde 2. A gente recebe com muita alegria esse resultado, porque nós trabalhamos muito, né? Essa prova aconteceu no ano passado, então foi realmente um trabalho árduo. Nós trabalhamos de forma intensa com as crianças, né, do 5º e do 9º ano, que são elas que fazem a prova, e a prova do SAEB, ela é uma aferição da aprendizagem de língua portuguesa e matemática, né? E também tem referência com a questão da aprovação dos alunos, que a gente chama de fluxo, né? Então, aprendizagem mais o fluxo. Então, significa que nós tivemos um bom fluxo, né? Aprovação em massa das crianças, não houve reprovação. E que a gente conseguiu ter bom resultado na aprendizagem de língua portuguesa e matemática, que é o que a gente chama de proficiência.
Então, a soma disso nos dá o resultado, né? Que é o IDEB. Então, ser o primeiro lugar do IDEB no Pará, né? Acredito que no Norte também, eu não sei se foi o primeiro lugar no Norte também, que nós estávamos em primeiro lugar no Pará e no Norte. Para nós é muito, muito, muito significativo. Isso mostra que nós conseguimos, então, alcançar êxito na formação dos professores e na transmissão do conteúdo para os alunos. E os alunos conseguiram, então, absorver aquilo que a gente quis trazer. Porque a gente sempre diz que não existe fórmula mágica para o IDEB, né? O resultado do IDEB ele é exatamente a transmissão do conteúdo adequado para o aluno, né? Com a qualidade que o aluno merece. Se o aluno ele tem uma boa escola, se ele tem uma boa sala, tem um bom professor e um bom conteúdo, o resultado ele vem. A gente não faz mágica, né? É qualidade na oferta do serviço para a criança. Colocando essa criança como protagonista, respeitando ela dentro do seu espaço, né? E investindo na qualificação, na preparação do professor para que ele possa oferecer uma boa aula. Eu sempre digo que tudo que a gente quer, né, quando a gente investe em educação, é a garantia de uma boa aula para o aluno. O que é uma boa aula? Uma boa aula é aquela que o aluno, de fato, aprende as habilidades e as competências necessárias para a sua série, né? Para o ano ao qual ele está. Então, essa é uma boa aula. E isso nós conseguimos garantir e o resultado veio. Perfeito. Esse foi Josué Pompeu, na nossa primeira parte.